Fala aí pessoal, tá certo? Estamos aqui novamente, né? E dessa vez, segunda parte do livro do Sherlock Holmes. Aí, ó, a segunda parte é essa aqui, ó, deixa eu pegar ela aqui. Esse aqui, ó. As 5 sementes de laranja. Quem já ouviu falar desse termo? Quem já ouviu falar isso? Vai saber o que eu vou dizer agora. E quem já tem noção também. Vou colocar o livro ali em cima. Acertei. O livro começa, aliás, o capítulo começa com um jovem rapaz indo ao encontro de Sherlock e Sr. Watson. Esse jovem rapaz se chama John Openshaw. E o caso dele é meio intrigante, assim. Tipo assim, ele não sabe o que aconteceu na vida dele. Entretanto, Sherlock já teve uma ideia. Vou contar aqui o que esse jovem contou exatamente pro Sherlock. Ele chegou lá e contou pro Sherlock Holmes como que tipo assim, ele contou o caso dele pro Sherlock ajudar ele. Que ele disse, ele começou contando sobre o tio dele. O tio dele, o tio e o pai dele, no caso, falou que o avô teve 2 filhos, que foi o tio e o pai. Que é Elias Openshaw, e o Elias Openshaw é o tio dele. E o John, não, e o... qual que é o nome? Joseph Openshaw, o pai dele. O tio dele se mudou para os Estados Unidos da América, virou um agricultor, se deu muito bem nisso. Depois acabou entrando pro exército. Ele fez a sua carreira no exército, chegou até tenente. Acho que, se eu não me engano, era tenente. Aí chegou um cargo também bem alto no exército, fez muito dinheiro, depois voltou a ser agricultor. Aí passou uns 3, 4 anos como agricultor antes de voltar para as cidades deles. Que as cidades deles é na Inglaterra, que é onde acontece toda a história do Sherlock Holmes. Acontece na Inglaterra do século XIX. E antes de voltar, teve tudo isso. E o pai dele, que é o Joseph Openshaw, ele fundou uma empresa que produz pneu, que é uma das melhores no ramo, que são os pneus Openshaw. Por isso que quando ele chegou lá, ele disse que meu nome tem muito mais coisa do que além dessa fortuna que me foi deixada, que é a empresa Openshaw. Acho que já deu pra ter uma noção do que aconteceu. Mas então, o pai dele fundou essa empresa e tal. Quando ele era mais novo, o pai dele pediu pro tio ficar com ele, pro sobrinho e morar com o tio. Porque ele tinha uma condição de vida muito boa também, tá? O pai também, mas ele acabou pedindo. E aí o tio falou, beleza, ok? O tio dele nunca foi uma pessoa muito aberta de sair conversando, tranquilo, fazer amizades por aí e tal. Mas com o sobrinho ele era uma pessoa diferente, ele era amável, assim. Ele gostava de conversar com o sobrinho, curtia bastante. Entretanto, as coisas foram se complicando. Quando chegou um recado pro tio dele, que veio num bilhete, veio numa carta. Com 5 sementes de laranja dentro da carta. Quando abriu, tipo assim, o John, ele foi lá, pegou as correspondências e viu essa carta. Aí ele levou pro tio, o tio levou um susto já de início, abriu, tem 5 sementes de laranja no caso. Aí o tio dele já ficou muito agitado, muito, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí o sobrinho perguntou, tio, por que tá escrito KKK na carta? Lembrando que o John, contando pro Sherlock, que também falou que um dos motivos do tio dele ter voltado pra Inglaterra foi pelo fato de ele odiar a política que estava rolando lá na época e também por odiar negros. Aí, voltando agora pro atual, essa carta tá escrito KKK. Pra quem já sabe aí, vou falar mais pra frente, pra quem ainda não sabe. Mas pra quem já sabe, fica aí. Já entendeu mais ou menos. E na casa onde morava o John e o Elias, que no caso o John é o sobrinho, o Elias é o tio, o tio dele sempre dava tudo pra ele, sempre ajudava ele em tudo. Entretanto, tinha um quarto que ele não podia entrar. Um quarto que estava trancado, que ele não abria pra ninguém entrar. Ele acabou indo pro quarto, acabou ligando pro advogado, fez várias coisas lá. O advogado chegou, ele escreveu o testamento dele, até que o John ficou como testemunho do testamento que ele disse.
Caso aconteça alguma coisa, estaria deixando tudo para o meu irmão. Inclusive, minhas bonificações, a parte boa e a parte ruim. E deixando tudo pro irmão dele e tal. Aí o John foi testemunha disso. E beleza. Ok. Aí depois disso, passado o tempo, o tio dele começou a demonstrar uma atitude meio estranha. Meio com medo, assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meio tenso demais. E isso aí foi piorando. Além do fato dele beber bastante. E sempre, quando ele bebia, ele ia lá para fora com uma espingarda falando: pode vir, pode vir, pode vir. E sempre que passava o efeito da bebida, ele voltava para dentro, com medo, novamente, e se escondia. E o John achou isso muito estranho. Falou: o que tá acontecendo? Não tô entendendo isso. Não faz sentido isso pra mim. Mas enfim, teve um dia que ele bebeu muito, saiu e não voltou mais. Ele meio que acabou encontrando o corpo dele caído, jogado dentro de um pequeno lago. Aí deram como acidente pelo fato do ambiente ali. Porque tava escuro antes e tinha ponte, uma ponte ali. Falou que ele tava alcoolizado, porque não era um lago muito fundo, assim. Era um lago meio raso, assim, mais ou menos. Não dava pra ficar de pé. Aí deram como acidente, como morte acidental. Isso que se chama, morte acidental. Aí o tio dele morreu, faleceu. Aí o John sabia, isso não foi morte, isso foi um assassinato. Porque ele sabia como o tio dele tava, ele sabia que aquilo não era normal. Então aquilo lá não era uma morte, aquilo lá não era uma morte acidental. O tio dele não tinha caído por acidente, aquilo lá foi assassinato. Mas enfim, o pai do John, acabou herdando tudo, pegando tudo pra ele e tal, devido ao testamento. Inclusive, quando eles voltaram lá quando ele foi lá pra aquele. Aquele quarto que ele não podia entrar. Aí eles entraram quando receberam a carta e tal, mas enfim. Eles voltaram lá, todos os papéis e documentos que estavam lá não estavam mais lá, já tinha tudo sido queimado. Tinha umas coisinhas lá, mas eles não deram muita atenção pra isso. Enfim, o pai dele assumiu tudo. Passado um dado tempo, novamente recebeu a mesma carta. O pai dele. Com 7 sementes de laranja e com escrito KKK. KKK. Aí o pai dele já falou. Tipo assim, o John já levou um susto, meu Deus do céu. Aí o pai dele falou: não, nem liga pra ele, isso aí é tudo bobagem. O pai dele ficou decisivo, mas também ficou meio agitado. E você foi meio que piorando, meio se irritando e tal. Aí, passado um dado tempo, assim, novamente aconteceu uma coisa parecida com o que aconteceu com o tio dele. Ele tava voltando, tava escuro voltando, e tinha como uma forma de construção. É como se tivesse, imagina aqui uma estrada, aqui é uma estrada grande assim, mas isso aqui é mais ou menos também uma montanha. Uma espécie de montanha assim, por exemplo, mais ou menos assim, a reta aqui assim, você vai andando aqui, mas aqui tem uma outra parte, ela pode tropicar e cair, e aqui tem uma construção, aí tem a construção aqui, e tava aqui e caiu, morreu. Péssima representação minha, falei completamente, mas enfim, então, o corpo dele foi encontrado nesse lugar. E foi dado como acidente também. Morte acidental. Então foi a mesma coisa. Enfim. O John acabou herdando tudo. Mesmo estando do tio quanto do pai. Aí na hora ele pensou: agora acabou. O pecado na geração passada passou. Agora não tem mais nada. Não. O John recebeu também a carta com sementes, 5 sementes de laranja, no qual ele mostrou pro Sherlock. Aí, na hora que ele mostrou, ele levou um susto. Só que ele levou mais ou menos uma semana pra ele ir até o Sherlock. E ele tentou ir até a polícia falou, pensou que era bobagem, mas enfim, pôs um guarda pra poder tomar conta dele lá. E a polícia também pensou que fosse uma bobagem isso, mas enfim,
pus esse guarda lá. Aí também recomendaram ele ir até o Sherlock Holmes pra ver o que era isso. E o Sherlock Holmes, ele ficou. Ele. Ficou tipo assim, ficou assustado, porque que ele perguntou por que você não veio aqui antes? Ele falou, teve com medo, ou que não tinha sabido sobre ele. Então, levou bastante tempo. Enfim, acontece a história. O John pediu pro Sherlock e tal, o Sherlock falou beleza. Aí o John foi até o Sherlock sem um guarda e tal. Já foi meio perigoso. E tava escurecendo. Já foi meio perigoso isso. Enfim, aí falou beleza, beleza. E o Sherlock disse pro John que ele tinha pouco tempo restante. Que ele precisava agir bem rápido. E o John foi embora. Ele acabou indo embora, voltando pra casa e tal. O Sherlock, beleza, vou cuidar de tudo agora. E aí ele disse, bom, agora tá escurecendo, não dá mais pra ver muita coisa agora. Então, Watson, se quiser já pode ir pra sua casa, eu vou dormir e tal. Amanhã a gente continua isso. Aí beleza, acordou amanhã um barulho forte do toque do Sr. Watson. Aí o Sherlock disse, o que foi? O que aconteceu? Aí o Sr. Watson disse, você leu o jornal hoje? Aí ele disse, não. Aí ele mostrou o jornal e tinha a morte lá, que era do John. John também tinha morrido, nesse passado. Aí o Sherlock ficou assustado. Na hora veio aquela crise existencial dentro dele, falando, nossa, eu mandei o rapaz pra morte. Ele ficou muito sentimental naquele momento, naquela parte. Aí ele falou, não, isso agora já é pessoal. Aí, em vez de normalmente parar a investigação devido aos acontecimentos, ele continuou. Porque ele falou, isso agora é pessoal. Enfim, a morte dele foi assim. Ele tava voltando pra casa. Alguma coisa fez ele desviar do caminho que não é falado, não é explicado. Então, ele acabou passando por uma ponte bem grande, onde lá embaixo tinha um rio. Bem grande, bem fundo também. E foi dito que ele tropicou e caiu da ponte. Dado como acidental também, mas pra mim não faz sentido acidental, mas enfim. O corpo dele foi encontrado. Foi encontrado naquela manhã, no rio. E foi dado como acidente também, mas enfim, whatever. Aí o Sherlock, ele viu isso. Aí na hora o Sr. Watson perguntou, você já descobriu alguma coisa? Aí ele disse, você sabe o que significa KKK? Aí ele disse, não sei. Aí ele começa a explicar várias coisas, dentre elas fala que é a Ku Klux Klan, que é uma organização que era formada por antigos soldados do exército contra o regime atual que tava surgindo e tal, de soltar os escravos e tal, dado por... esqueci o nome do cara. Tem a estátua dele sentada. Colau? Não. Eu esqueci o nome dele, mas enfim. No qual esse movimento tinha como principal objetivo a perseguição a pessoas que não seguiam regras ou ideias do patriotismo americano e também os negros. Aí você volta lá no início e vê que o tio dele usava negros. Então já dá a entender que o tio dele fazia parte disso. Então o Sherlock continua explicando que a data de envio da carta até a data da morte foi meio distante devido ao fato de que o cara que viu que foi lá matar tava longe ainda, ele não tinha chegado ainda. Então ele sempre manda a carta primeiro e depois vai o cara. E a segunda morte foi mais rápido, que foi a do Joseph, que é o pai do John, pai do cara que foi lá, do Sherlock. Foi mais rápido porque os caras já estavam lá. Então foi mais rápido isso. E a morte do John também foi rápida devido a isso, os caras já estavam lá. Então ele já imaginou que as pessoas talvez estejam atrás de alguma espécie de documento, alguma coisa desse tipo. Que foi talvez queimado junto com os papéis do Elias. Então isso aí já deu a se entender pro Sherlock. Então o Sherlock pensou, já sei, vou utilizar deles contra eles mesmos. Então o que ele fez? Ele pegou um envelope, ele botou a mensagem dele, escreveu KKK, e tentou mandar. Porque ele sabia que as pessoas
Ele também deduziu quando que o navio deles iria chegar. Porque eles não veem esse navio normal, eles veem com um navio menor. E quando ia chegar e quando ia partir. Então ele foi tentar mandar, só que parece que não deu certo. E a carta nunca chegou a eles. Então o Sherlock ficou com muita raiva disso. Também por mais uma falha dele. O Sherlock tem um número muito maior de acertos do que de falhas. De falhas dá pra contar em uma mão só. Tanto de falhas que o Sherlock teve. Mas enfim, ele odeia perder. E pra eles foi uma perda tremenda. Mas isso aí foi o final do capítulo do livro. E eu achei esse muito. Assim, eu fiquei em dúvida. O que estava acontecendo? Porque ele não foi explicado muito bem o que aconteceu. Parece que eram só os documentos que iria entregar alguém. Se ele entregasse aqueles documentos para a justiça, ele ia entregar grandes partes das pessoas. Eu penso que talvez uma lista de pessoas que fazem partes na Ku Klux Klan. E seria ruim se aqueles documentos caíssem em mãos erradas entre aspas, na mão da justiça. Porque eles iriam ser pegos de alguma forma. E. Eita, acabei de dar um chute aqui. Mas enfim. Esse mesmo. Só queria deixar explicado mesmo esse capítulo de uma forma mais legal. O vídeo ficou um pouco grande aqui, né? Mas enfim. É bem legal isso, eu curto muito falar disso. Dos livros que eu leio e tal. E agradeço a todos pela vossa atenção, por ter me escutado até aqui. Deixa aquele like, cara, porque aquele like, ele me ajuda demais na conta. Vocês não imaginam. O like, ele ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que é interessada por Sherlock Holmes. E deixa um comentário aí falando qual desses capítulos você tá mais gostando. Qual que é a sua melhor história dele. E se ainda não falei, fala aí. O que você mais gosta do Sherlock Holmes? A forma como ele deduz? Qual livro que você mais gosta dele? Livro, sei lá, da trilogia que eu tô lendo? Não sei. Deixa explicado aí. E eu me despeço de todos vocês. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui! I am on a whole nother level. Barely only fought you over cause you let him. I guess he didn't know any better.